Sempre fora pobre. Depois do jantar de Shabat, quando a família se reunia em torno da mesa da cozinha para tomar chá e comer latkes, contava aos filhos. A gente passava fome, eu e o pai de vocês. Mas eu me lembro que uma vez encontrei uma bala na rua, em frente à antiga fábrica de caramelos. Foi logo depois do incêndio, lembram? Abri a bala bem devagar, botei na boca. Ai, que bala era aquela! Café com leite. Chupei-a bem devagar, sentindo aquele gosto bom. Brinquei com a bala na minha boca, a língua mandava ela para os dentes para o céu da boca, o céu da boca para a gengiva. A bala ia e voltava, fazia um barulhinho de chocalho e sempre aquele gosto. De repente veio o pai de vocês, me deu uma batida nas costas e eu engoli a bala. Engoli a bala café com leite, quando estava no melhor. É verdade, eu me lembro dessa bala. A gente só trabalhava, sem nunca se divertir. Dia e noite cozinhando, lavando, cuidando das doenças de vocês. Um dia arranjamos um dinheirinho e fomos ver um filme. Ai, que filme era aquele! Triste e colorido, fazia a gente chorar. Molhei com lágrimas o chão do Baltimore. No meio do filme, não é que o pai de vocês teve uma dor de barriga e tivemos que ir para casa? Não é, Samuel? É, que filme aquele! Hoje em dia não fazem mais filmes como aquele, colorido e triste. E ainda por cima a gente se vestia mal. Eu usava uns trapos. Schmackes. Só tive 2 vestidos bons. Um, a empregada do vizinho me roubou. O outro, o pai de vocês me deu. Ai, que vestido era aquele! Rosa, tinha flores verdes, tinha fitas, tinha rendas, tinha um cinto preto, tinha uma boa bainha, tinha comprimento, tinha largura, tinha um decote, tinha tudo. E o pai de vocês? Rasguei. Rasgou. Ele tinha pressa, não podia esperar que eu tirasse. Rasguei. E te digo, mulher, nunca mais encontrei outro vestido como aquele. Rosa, com flores verdes, fitas, rendas, cinto preto, bainha, comprimento, largura, decote, tudo. Por isso, nunca mais te comprei um vestido. Não ias gostar de nenhum. Foi melhor tu teres ficado com os teus vestidos velhos. Foi melhor, chefe. O inverno não terminou sem levar o velho leão, Zeida Leila, avô de Joel. De madrugada, o velho levantou-se, como de costume, para ir à sinagoga. Quando urinava na porta da cozinha, teve uma tontura e caiu. Ficou horas exposto à serração, pegou pneumonia e morreu. Joel ficou cheio de remorsos. Ele e a turma costumavam sentar-se à noite sob a janela do quarto de dormir do velho leão, que dava para a rua e que estava sempre aberta, porque a velha Pestle, mulher dele, tinha falta de ar. Deitados, os velhos conversavam. Que horas são? 9. Já? Então deixa para amanhã. Não. Mas eu estou com sono. Não. Ontem já se adiou, anteontem também, hoje tem que dar. Mas que besteira é essa? Tu não és mais um guri. Mas ainda sou homem. Pestle era a terceira esposa do velho leão e ele se orgulhava disso. A cama rangia durante alguns minutos. Depois se ouvia a voz da velha Pestle arquejante.
Eu te digo, isso me mata. Me falta o ar, eu não aguento mais. Tomaste o remédio do Dr. Finkelstein? Tomei. Então não tem perigo. Mas eu não aguento, Leão. Reconheço, eu não sou mais a mesma do ano passado. Faz tempo que eu estou te dizendo. Podes procurar outra, eu não me importo. A gente não precisa desfazer o casamento. Não precisa, não é? Não queres perder a companhia? É só minha companhia que te interessa. Eu te avisei quando casei contigo. Eu não estou mais para essas coisas. Eu posso fazer tudo. Comprar verduras, pechinchar com verdureiro, cozinhar. Mas para essas coisas eu não dou mais. Não adianta. E para ti também não é bom. O Dr. Finkelstein disse, podes morrer do esforço. E o que é que tem? Sempre quis morrer assim. Ai, não fale em morrer. Por quê? Já vi tanta gente morrer, 2 mulheres, 3 filhos. Chega, para de falar nisso. Por quê? Um filho também era teu. Morreu o moço, coitado. Te garanto que nem teve mulher. Ai, não fala nisso. Falo e pronto. Não tenho medo de falar da morte. Te garanto que vou ser homem até o último minuto. E a cama rangia mais alguns minutos. A turma ria baixinho. Os risos se confundiam com os guinchos do lastro de tela e os gemidos do velho. De repente, o ruído cessava lá dentro. Os meninos silenciavam. Oi. Eu tive uma ideia. Quem sabe tu comes alguma coisa? Queres uns ovos fritos? Não quero. Quer sim. Depois vai te sentir mais alegre. Não há comida para alegrar a gente. O Dr. Finkelstein me proibiu comidas gordurosas. Eu faço com pouco azeite. Não. Mas não estás com vontade? De quê? De comer ovos fritos. Agora que falaste. Sim. Então, deixa-me ir na cozinha. Não, fica aqui. Mas tu és teimoso, Leão. Por que não queres comer ovos? Olha, velha, vou te contar uma coisa. Uma vez eu ainda era viúvo, fui até a Pantalhão Teles e deitei com 2 mulheres. 2, está bem? E te digo, eu não tinha comido ovo naquela noite. Eu não precisava de ovo para ser homem. E de novo a cama. Joel ria. Mário Finkelstein ria. Francisco Zuckerkorn ria. Nunca mais tiveste vontade de tocar violino? Que pergunta é essa, mulher? Eu me lembrei que tocavas violino muito bem. É verdade. Mas agora enxergo muito pouco. E daí? Não precisa dos olhos para tocar? Natan toca de ouvido? Natan. Que isso, mulher? Que conversa é essa? Quer falar de violino agora? Eu quis te distrair um pouco. Pensei que depois de uma conversa... Mas tá bom. Ficavam em silêncio um instante e a velha retomava. Não há um remédio para ajudar? Ajudar o quê? Isso que tu queres agora? Por que não falas claro? Isso. Vou lá adivinhar o que é isso. Ora, remédio. Acho que há. Não sei. De qualquer jeito não precisa. Posso dar conta sozinho, viste? Minha natureza aguenta. A cama começava a ranger furiosamente. A turma ria. Levantavam-se correndo, iam rir na esquina. Ria Joel, ria Mário Finkelstein, ria Francisco, riam Abrão e Moisés, ria Rubens, ria Fabinho, o Fábio Blumenfeld. Se abraçavam uns aos outros e riam, se davam tapas nas costas e riam, rolavam no chão de tanto rir. O velho leão morreu. A velha Tesson não tardou a seguir. Era uma boa velha. Nos convidaram para tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos. O que vamos tocar no lar dos velhos, no lar dos velhos, no lar dos velhos? Talvez uma canção em Yiddish. Mas tu sabe falar em Yiddish? Eu não. Nem eu. Umas palavrinhas tipo
Yosale, Ingale, Petskale, Meigale, Shigale, Shingale, Yachne, Potstuches, Schmock, Spilkes, Kishma, Zeide, eles convidaram para tocar no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos. O que vamos tocar no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos? Talvez uma canção em Yiddish, mas tu sabe falar Yiddish? Eu não. Nem eu. Perché, porque és lavei. Varenige, moze, que filter fisch. Modele, curve, schickse. Schmock, spilkes, kishma. Zeide. Agora nós vamos ouvir o Oliver, que vai dar o seu depoimento pela intensa relação que teve com o Moacir até, por relações familiares e na sua visão de um intelectual também ligado às coisas judaicas. Por favor. Como o Bruno Finkelstein falou antes, eu sou Miek. Talvez seja por isso que eu estou falando por último, mas tudo bem, eu acho que é justo. E, por conseguinte, eu não morei no Bonfim, não tive experiência no Bonfim, os Ieques não moravam no Bonfim. E eu vim a conhecer o Mico quando ele começou a namorar a Judite. E, por conseguinte, eu estou falando aqui como cunhado. A palavra cunhado tem diferentes nomes em diferentes línguas. Né? O Brizola, quando queria concorrer ao presidente e não podia porque ele era cunhado do João Goulart, ele dizia que cunhado não é parente. Em inglês, cunhado é brother-in-law, irmão na lei, uma coisa meio dura. Mas em francês, a expressão que eu mais gosto é em francês, que é beau-frère, é bonito irmão. E o Mico era um lindo irmão, era certamente um irmão mais velho. Eu sou o mais velho dos irmãos homens, ele era certamente o irmão mais velho, ele era 8 a 9 anos mais velho que eu. E quando eu o conheci, eu estava assim no movimento juvenil, eu estava no DRO, estava junto, a gente era caveirinho, cuidava da parte de cultura, de Tabuta, até hoje eu continuo cuidando da parte de cultura, estou em recuperação. Né? E o Mico já era um médico recém-formado, começou a namorar a Judite e vinha visitá-la no bairro Auxiliadora, onde a família morava. E eu me lembro que o Mico tinha um carro naquela época. Um carro naquela época era uma coisa mais rara, mas claro que 90% dos carros eram Fuquinha, mas o Fuquinha do Mico tinha uma coisa que me impressionava muito: no quebra-sol ele botou postais de gravura de Van Gogh, de Picasso. Então abria aquilo e saltava um pequeno museu, era uma coisa assim muito um pouco usual, mas que me impressionava muito. E nós desde o começo nos tornamos muito amigos e tínhamos grandes discussões. Íamos junto comprar o Jornal do Brasil, que era o jornal naquela época, líamos coisas juntos. Ele lia trabalhos que eu fazia para a universidade, os primeiros contos dele ele deu para mim, para a Judite ler, então sempre houve uma interação muito grande, muito próxima. E eu acho que, como foi dito aqui com muita propriedade pelas pessoas que me antecederam, o Mico conseguiu fazer uma coisa que foi um pouco uma resposta que o grande escritor Tolstói disse para um escritor iniciante que perguntou para o Tolstói: como é que eu faço para ser um escritor universal? E o Tolstói teria respondido: começa a descrever a tua aldeia, não tem nada mais universal do que a aldeia. Uma aldeia. O Moacir fez isso porque justamente a condição judaica tem esse duplo caráter. Tem, principalmente no caso dos judeus que vieram da Europa Oriental e da Rússia, uma intensa vida de shtetl, de cidade, que foi reproduzido pelos primeiros imigrantes quando chegaram aqui no Bonfim, e que tinha a ver com contar histórias, com todos se conhecerem, com ajudarem, com as aspirações dos pais, como já colocou, de trabalhar 3 turnos para que o filho pudesse ser doutor. Então, uma coisa muito intensa que o Mico reproduziu muito bem. E, ao mesmo tempo, ele bebeu muito fortemente na Bíblia, apesar de não ser uma pessoa religiosa, no sentido de manter serviço religioso, ir na sinagoga, jejuar, ele não fazia nada disso. Mas a Bíblia é uma inspiração o tempo todo.
Isso, de alguma maneira, se traduziu em outros judeus muito importantes, como Freud, Einstein, que também não eram religiosos, mas sempre viveram a parte mais universalista do judaísmo, no sentido que o judaísmo é uma religião muito peculiar, ela é de um grupo, ela tende a não fazer proselitismo, é um grupo que casa entre si, mas ao mesmo tempo formulou uma série de coisas universais que estão na Bíblia, os profetas, na ideia da justiça social, que foi aparecer depois em diferentes ideólogos, em políticos, mesmo no Marx, que renegava o judaísmo, aparecia como algo a ser modificado. E o Moacir conseguiu fazer brilhantemente essas duas pontes, quer dizer, descrever essas pequenas coisas de uma forma universal, e na atuação dele está sempre preocupado em como o judaísmo e como ele especificamente podiam ajudar o mundo a ser melhor. Isso ele traduziu na prática médica dele, que foi não só de trabalhar em hospitais com pessoas mais humildes, mas trabalhar na área de saúde pública, onde ele fez um trabalho notável de vacinação, de outras coisas que tiveram uma continuidade muito importante e que ele dava uma importância enorme, não considerava isso uma coisa menor, e que ele conseguia conjugar muito bem com a atividade de escritor. Era impressionante ver o Moacir, a gente ia para a praia, tinha 500 pessoas na casa, ele sentava numa máquina de escrever, num pedaço de papel, rabiscava, e quando via, ele tinha terminado de escrever alguma coisa, como se nada existisse à volta, e ele começava a falar de um assunto, e aquilo era algo muito automático, muito feito assim com muito gosto, e ele conseguiu ser um escritor que não só escreveu ficção, mas que escreveu uma série de obras que foram citadas aqui, que são obras científicas, filosóficas, crítica literária, que está preocupado com as mais variadas questões e que ele escrevia com uma rapidez enorme. O Vremir mencionou uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito significativo, era a generosidade do Moacir, quando domingo. É assim, alguém que recebia um convite do interior de uma pequena cidadezinha onde tinham estudantes que estavam lendo, ele pegava o ônibus, pegava um carro, viajava, voltava. E eu nunca vi dizer como eu estou cansado. Eu simplesmente fazia isso o tempo inteiro. Às vezes chegava na sexta-feira de noite, meus pais sempre comemoravam o Shabbat, e ele vinha numa viagem, sentava e conversava. Eu nunca vi ele reclamar de absolutamente nada disso. Ele era também uma pessoa de uma enorme inquietude intelectual, que era muito típica do movimento juvenil, porque o movimento juvenil tinha jovens inquietos que queriam estudar o mundo, queriam conhecer, literatura, etc. E ele sempre manteve isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava com a família na França, em Paris, e a Judite e o Moacir vieram nos visitar. Eles ficaram com a gente, eu imaginei que eles iam querer descansar, e o Moacir disse, não, eu tenho que comprar aquela revista Periscópio, que tem todas as coisas para ver, porque eu preciso ver. Eu digo, calma, eu disse, não, vamos lá comprar. Comprou e começou, já se gravou com a caneta, eu preciso ver tal exposição, tal filme, tal peça, tal coisa. Eu me assustei, digo, até quando vocês vão ficar aqui? Não, tudo isso dá para ver em poucos dias, tal coisa. E aí ele me perguntou para mim assim, tu já visitaste os esgotos de Paris? Isso é um passeio clássico, eu já tinha visitado. Mas eu não visitei, eu quero muito visitar, mas de manhã a gente podia ir a tal lugar, depois a gente vai nos esgotos, depois tem uma exposição e aí a gente podia ver uma peça de teatro. Bom, é meio complicado, mas vamos tentar. Disse, não, vamos. E chegamos lá, para nossa sorte, para o nosso azar, tinha pouca gente, era só nós, só a família, e o guia era um engenheiro hidráulico. Não queiram visitar os esgotos de Paris com engenheiro hidráulico. E o cara levou muito a sério e começou a dar longas explicações. E o Moacir começou a ficar agoniado, olhava para o relógio e disse, a gente não vai conseguir na exposição, se não vai na exposição, nós vamos para o teatro, como é que a gente faz? O Moacir, tu que disse, não, nós temos que ir embora, não sei como é que nós vamos embora, aí então nós levamos. E ele viu um corredor, de um lado dizia saída, e do outro lado dizia exposição. Disse, fica aqui atrás, quando o cara for para a esquerda, a gente corre para a direita. Nossa, disse, não, é o único jeito, a gente já viu que chega, já correu, o coitado do cara deve estar até hoje lá dentro. Então, esse era o jeito dele, tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, visitar, incorporar, etc. Era algo muito pessoal dele. A Judite foi entrevistada há pouco, quando começou a exposição, e perguntaram para ela o que ela achava que o Moacir diria vendo toda essa exposição. E ela disse que ele ia ficar, talvez no começo, muito assustado, e aí ele diria, mas tudo isso é para mim? Assombrado. E diria, tudo isso é para mim? E a gente diria, sim, tudo isso é para mim.
Eu acho, para finalizar, que se ele visse essa mesa toda, nós falando o tempo inteiro dele, ele dizia, tá, chega, já tá bom, vocês já contaram isso demais, etc. Mas nesse particular, né, eu vou concluir, eu vou me permitir discordar com você. Acho que nunca chega de falar sobre ele, de lembrá-lo, de contá-lo, e eu acho que ele ficaria muito contente, muito gratificado de ver como ele tem amigos, pessoas que se interessam por eles, que vêm aqui para ouvi-lo e estão interessados na pessoa dele. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer um depoimento? Em primeiro lugar, nesse depoimento, queria cumprimentar a Judite, todas as pessoas, os irmãos Olívio, toda a família, que realizaram um dos eventos mais marcantes dessa cidade. Realmente, vocês fizeram um trabalho gigantesco, à altura da memória do Moacir Scliar, do que ele merece. O Moacir Scliar, na vida de todos nós, tem uma parcela importante. E eu sempre vou me lembrar dele, por eu ser mais velho que ele, eu o via meio como um piá. E eu sempre me impressionava com aquele olhar muito luminoso dele, né? Parece que ele lia os pensamentos, e o Moacir não tinha nenhum tipo de artifício de maldade, qualquer coisa. As coisas do Moacir fluíam com uma espontaneidade impressionante. Era impossível não gostar do Moacir. Ele não era um atleta, mas ele se metia no jogo e fazia o que podia. Ele estava bem em qualquer ambiente e ele se adequava ao nível do ambiente, porque ele tinha uma humildade própria dele, que talvez seja vinda até da nossa condição, que nós éramos todos muito pobres, como foi lembrado aqui. Nossos pais, no final do dia, quando o tempo era bom, botavam umas cadeiras na calçada e ficavam falando, e daí as histórias surgiam, as noites eram seguras, podia-se ficar na rua. O Moacir teve, no núcleo familiar dele, uma mescla de tudo que era necessário, desde que se tivesse talento que ele tinha, para se transformar no grande escritor que ele se tornou. Ele tinha, por um lado, a dona Sara, a mãe dele, uma mulher que era professora, que naquela época, ser professora era um status, ela não era trabalhadora da educação, ela era uma professora, com tudo que o nome tem de dignidade. E ela foi para o Moacir uma cobradora eficaz, uma condutora do caminho que ele ia seguir, porque ela vislumbrou nele alguma coisa diferente que deveria ser cultivada. Mas ela não teve só o Moacir, ela teve o Grenier, que fez uma carreira brilhante, um homem de uma inteligência superior. Tive a Marili, que me lembra muito a própria mãe fisicamente, uma mulher de grande valor. E tinha o seu José. O seu José era uma figura ímpar, um homem alto, magérrimo, sempre contando alguma história que não se concluía, porque quando ele estava contando determinado fato, ele se lembrava de algo que tinha a ver com isso, e entrava, sem pedir licença na outra história, que ia se emendar com uma terceira e uma quarta. Eu e Moacir ríamos muito disso e curtíamos muito provocar o seu José para contar as histórias dele daquele jeito arrastado, calmo, como quem não tem pressa, e não tinha mesmo. A minha relação com o Moacir, então, era assim: eu era mais velho, meu irmão Salos era mais próximo dele. E nós nos aproximamos por talvez uma identificação na área do humor judaico. E por um fato que eu não conhecia e que vim saber através do Grenier há muito pouco tempo atrás, que a dona Sara fazia gosto que o Moacir se desse com os fígados dele.
Então ela achava que eu e os Salles e a minha família, Dona Cheira e São José, éramos um núcleo que valia a pena se aproximar. E o Moacir, inúmeras vezes, estava lá em casa, jantava, almoçava, porque eu não podia almoçar ou jantar na casa dele, porque o tipo de refeição que ele fazia era uma coisa inconcebível. Porque ele era um leitor voraz. Então a Dona Sara servia para ele um prato de arroz, sei lá, mais alguma coisa, e uma taça de café com leite. E ele ia comendo, mas ele não olhava a comida, ele tinha sempre algum livro, ou algum gibi, alguma coisa que ele estava lendo, e comia aquilo para se livrar daquilo. Então, quando ele chegava na minha casa, evidentemente era outro ritmo e ele se adaptava. A morte do Moacir Sclia é uma coisa que até hoje, a todos nós, a mim em particular, me abate profundamente. Ele estava no auge da sua produção literária. Moacir, a gente sentia que estava engendrando na cabeça dele a grande obra ainda por fazer. Ele foi reconhecido em vida, o que é uma bênção. Quanta gente talentosa não chegou a usufruir o que ele usufruiu. Ele foi recebido em todos os lugares como uma pessoa extraordinária. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele curtiu intensamente, porque ele não tinha frescura. Mas ele gostava das coisas, sabia usufruir delas e não tinha o nariz empinado. Às vezes ele se lembrava do apelido Mico, para não subir muito a temperatura. A falta dele não tem como ser preenchida. Essa mostra aqui, tão boa hora foi feita aqui, é uma obra de gigantes e resgata, e a palavra resgatar eu sei que é muito usada e às vezes não quer dizer nada, no caso dele quer dizer tudo. Aqui estão coisas da memória, da formação do Moacir, da alma dele. Ao encerrar esta nossa sessão, nós vamos colocar a palavra à disposição das pessoas que quiserem se manifestar. Nós não temos muito tempo, não sei quanto tempo temos. Liberados? Ok, então eu coloco a palavra à disposição de todos e agradeço em nome de todos os da mesa pela atenção, pela qualidade da presença de todos. Let it be.
irmão estava sentado, lendo um pergaminho. O pergaminho. O meu pergaminho. A carta que eu havia escrito ao meu pai. O que teria acontecido? Pastorzinho estaria vivo ainda. Silêncio insuportável. Eis a primeira mulher letrada que eu encontro. Que está muito bem redigida. Eu quase não conseguia parar de ler. Aquela parte em que me descreves como um vilão está muito boa. Aquela parte realmente está muito boa mesmo. O marido insensível. Quase me fizeste acreditar que eu sou mesmo um vilão. Conheces o Templo de Jerusalém? A minha grande obra? Pois eu quero ser lembrado por uma obra ainda maior. Uma mensagem que passe de geração em geração e se espalhe pelo mundo. Um livro se dissemina assim como as sementes que o vento leva. Nesse instante, tomou minhas mãos. Ai, meu Deus. Faça com que ele diga: eu te amo, eu te amo. Quero que escrevas este livro. Hã? Fez uma declaração de amor, uma proposta editorial? Quero que contes a história do nosso povo numa narrativa tão lenta, como esta carta fantástica do teu pai. Aí ficou falando, disse que não se tratava de uma promoção, autopromoção. Não. Para ele, não queria mais que um simples capítulo. Algo assim como o Livro dos Reis, que é isso aqui, tá? E que nesse livro incluísse um poeminha de sua autoria, intitulado O Cântico dos Cânticos. Decepção e orgulho passaram pela minha cabeça. Novamente rejeitada, mas agora pelo menos promovida a esposa intelectual. Ai, estás me ouvindo? Há décadas que eu venho mantendo alguns anciãos com esta tarefa, mas nada do que produzem chega aos pés de tua carta. Escreves muito melhor que todos eles juntos. Aceitas? Aceitei. Havia outro jeito? Então, Salomão sorriu e saiu. Nesse momento, tive a certeza de que já não me achava assim tão feia. Descobri em mim uma beleza oculta. A beleza da inteligência. Então, naquela mesma tarde, eu fui transferida para o meu novo aposento. Exclusivo, espaçoso, decorado. Os anciãos, muito revoltados, foram obrigados a me ceder todo o material de suas pesquisas e rascunhos. Credo, cheio de erros ortográficos. Vem cá, não tem um revisor nesse palácio não? A cartilha nova não chegou por aqui? Só então me dei conta da gigantesca tarefa que eu teria pela frente. Amarelei. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Salomão vai ver que eu sou embuste. Eu não vou conseguir. Que isso, garota? Disse para mim mesma. Tu tens uma história para contar. E vais contar sim. Anda. Levanta. Sacode a poeira. E dá a volta por cima. Fui. Resolvi começar. Mas começar como? Por onde? Livrar
Yiddish é para mim falar da infância. Se idiomas tivessem uma sede no corpo humano, eu localizaria não na cabeça e nem mesmo no coração, mas sim nas tripas, nas vísceras que estão dentro do abdômen e que evocam o que de mais primitivo e ancestral há na pessoa. O que lembra a história da jovem parturiente na Rússia. Aproximava-se a hora do parto e o médico chamado ouviu a doente pedir ajuda, em francês, que era o idioma culto. Não está na hora, disse o doutor. Daí a pouco a moça gritou de novo, desta vez em russo. Não está na hora, garantiu o profissional aos nervosos pais. Mas quando a jovem gritou em Yiddish, ele se pôs de pé. Agora sim está na hora. Para os judeus, o Yiddish é a língua da autenticidade. Meus pais, que apesar de imigrantes da Bessarabia, falavam bem o português, recorriam ao Yiddish quando estavam muito emocionados ou irritados, ou muito angustiados. E aos organizadores do Santander Cultural por todo esse belo evento que estão presenteando a comunidade de Porto Alegre. Vamos agora apresentar as duas últimas músicas deste espetáculo. A primeira, Tribute, do grupo Safam, um grupo americano só de homens, cantada em inglês e aramaico. Fala de um tributo que um filho presta ao pai falecido. De forma análoga, toda essa bela exposição faz uma homenagem, um tributo ao Moacir Scliar, a tudo que ele representou durante a sua vida como médico, professor, jornalista e especialmente como escritor judeu reconhecido mundialmente. Assim, nesta primeira música, o conjunto musical L'Chaim presta um tributo a essa figura ímpar da nossa comunidade. A segunda música, Sunrise Sunset, faz parte do musical Um Violinista no Telhado, abordando o tempo que passa rapidamente em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Oh, the man was not a saint because no mortal man could be. But the man, he was the kind I tried so very hard to be. For he said it does not matter what you earn or where you
So I give to you, my Father, to his ceremonial. But this man, he is a better man, for knowing he's your son. Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, sweetly flow the days, sweetly stir
What words of wisdom can I give them? How can I help lead their way? Now they must learn from one another, day by day. They look so natural together, Just like two newlyweds should be. Is there a therapy in store for me? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days, sweetly sun overhead the sunflower, blossoming wilderness begins. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, sweetly fly the leaves. One season following another, later bring happiness and Então a Judite, né, conheço daquela época, a família Olívia eu conheço daquela época, e foi através da Judite que eu conheci o Moacir, né, o Moacir que eu, jovem, que frequentava o Bonfim, que estudava no Colégio Israelita, tinha como uma figura diferenciada. Né? O Moacir era mais velho, 10 anos mais do que eu, e era um jovem comunista intelectual que escrevia sobre a nossa comunidade, escrevia sobre o Bonfim, escrevia sobre o judaísmo e já era reconhecido. Então tem esse gancho, mas não foi esse o principal gancho que me fez direto. O principal gancho ele vem de logo depois do falecimento do Moacir. Quando eu encontrei a Judite e disse, tem um momento de tristeza, e eu disse para a Judite, o Moacir é nosso, o Moacir é de todos, o Moacir é nosso da RBS também, é nosso da Zero Hora, pertence à nossa comunidade. E a Judite disse, é nós que nós temos que fazer, nós temos que retribuir ao Moacir dentro desta grandiosidade, dentro desta relevância que o Moacir tem para todos nós. E naquele momento, imagino, a Judite teve a decisão e a vontade de fazer essa exposição, que eu imagino que todos vocês já tenham tido a oportunidade de visitar, e que eu, junto com a Nara, o Jane e a Luísa, visitamos agora, e antes daqui. Eu sei, Judite, como é difícil organizar e manter de pé um projeto como esse. Eu sei como é desafiador conseguir um projeto dessa relevância. Eu sei como é difícil retribuir, né, uma pessoa tão importante como o Moacir, retribuir com iniciativas como essa. Conseguisse. Então eu acho que em reconhecimento também, todo o teu esforço ao nosso Moacir, que não apenas eu, mas os meus companheiros de painel aqui, todos vocês, né, estamos aqui com muito prazer, muito orgulho, muita satisfação. Pessoalmente também eu tenho uma última razão para estar aqui, muito feliz e muito orgulhoso, aí sim, já relacionado com o Moacir intelectual, o Moacir escritor, que foi quando o Moacir recebeu, foi empossado na Academia Brasileira de Letras. O Moacir foi escolhido na Academia, foi eleito na Academia Brasileira de Letras. Eu
eu quero dizer para vocês que eu era presidente da RDS e eu me escalei para ir na posse do Moacir. Não porque eu gosto de usar aquela roupinha lá, não que eu gosto de verdade, que eu acho muito bonito, mas eu imaginava que aquele momento seria um momento diferenciado para o Rio Grande do Sul, diferenciado para a nossa cultura, em que um dos nossos alcançava um patamar diferente, um patamar de uma outra dimensão. E foi por isso que eu convidei a minha mulher, a Nara, e disse, vamos na posse do Moacir na Academia Brasileira de Letras, e a Nara, querida companheira, fomos juntos, tivemos a posse junto com o Moacir e a Judite. E presenciamos um momento muito especial, um momento muito diferenciado. Ficamos muito felizes por termos ido à academia presenciar a posse do Moacir. E a posse do Moacir me chamou a atenção. São duas virtudes que eu reconheço no Moacir. Uma, a simplicidade do Moacir. O Moacir estava naquele ambiente pomposo, um pouco desajeitado, devo dizer, bem desajeitado até, mas estava absolutamente simples, absolutamente singelo. E ao mesmo tempo eu senti o Moacir absolutamente orgulhoso daquele momento, emocionado e orgulhoso daquele momento. E eu fiquei muito feliz por ter presenciado aquilo de um dos nossos, porque a simplicidade e o orgulho são valores que eu aprendi a prezar ao longo de toda a minha vida, ao longo de toda uma existência, e eu vi muito presente na figura, esse vulto da nossa cultura, que é o Moacir Estrela. Fugindo do assunto, e como eu disse, a gente vai fugir sempre do assunto, nós jogamos basquete junto, o Scler e eu, né? Jogamos mais de 10 anos na série, do meio-dia 15 até a 1h30, mais ou menos, para voltar para a secretaria. Matávamos o almoço para ir jogar basquete. O Scler era muito ruim no basquete, muito ruim, mas ele estava lá. Toda segunda, quarta e sexta ele estava jogando, ele estava presente lá. Ele fazia força, ele tinha persistência. E um dia ele escreveu no jornal Zé Agora uma crônica sobre o basquete, diz que ele só faz uma cesta por ano, que era a cesta de Natal. Ele reconhecia isso. Bom, meus amigos, uma moça aqui de Porto Alegre me telefonou anteontem perguntando como é que ia ser isso. Sem saber como ia ser, eu disse, onde quer que esteja, o Moacir vai querer que seja muito divertido. Com certeza o foi, e com bastante conteúdo, com essa crônica, com os textos que eles leram. E eu pensava que minha tarefa ia se encerrar aqui, mas a regente dessa orquestra, Judite Scler, me pediu para também contar umas historinhas. E eu, se você me permite, não vou ser breve, já está tudo dito, que é importante. Mas é o seguinte, eu conheci o Scler na Alemanha em 1985, rodamos por várias cidades, fazendo palestras juntos, de manhã na universidade, de noite na biblioteca pública, e enchia de gente. E eu perguntei por uma brasileira que estava lá, por que é que enche de gente atrás de nós? E ela disse, porque isso aqui é muito chato. Agora, o Loyola lembrou de 94, nós voltamos lá em 94 para a Feira do Livro de Frankfurt, e a mesa que nos deram era Brasil, um mosaico de províncias. Então, uma província era Porto Alegre, com
com Esclia, outra província era Itaparica com João Paulo Ribeiro, e outra província era lá o sertão de nasci. Então eram essas as províncias da mesma. E a coordenadora era a nossa tradutora e a gente, a Raigo de Merti, que pegou o Esclia para começar, e o Esclia olhou para o auditório e disse assim: isto é uma covardia, botam 2 baianos à mesa com um pobre de um gaúcho. Depois reclamam porque o Rio Grande do Sul queira se separar do resto do Brasil. Aí pronto, todo mundo riu, a gente já podia ir embora, a palestra estava feita, para fechar. Ele dizia que tem uma frase dele maravilhosa, que está em tudo, que é uma coisa fantástica, que é isso, o seguinte: contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Afinal, é o que nós estamos fazendo aqui. Para isso servem as palavras, para estabelecer laços entre pessoas, para criar beleza. Eu encerro só com uma lembrança de uma coisinha que uma vez eu contei para ele. Ele pediu autorização para publicar no livro do humor judaico. Ele tem um livro de humor judaico. Ele disse: numa próxima edição eu vou incluir isso. Mas ele se foi e não teve mais tempo de fazer, o que acontece na vida toda. A história é o seguinte: um dia, contei para ele que um dia eu recebi um livro meu traduzido em hebraico, chamado Essa Terra, e aquele livro assim, de trás para diante, né, em hebraico, e eu tinha um vizinho chamado Jacó, não sei explicar mais nada. Aí subo no nosso corro, de escada, toco na porta do Jacó. O Jacó olha no olho mágico, abre com a cara de sono e pergunta assim: o que aconteceu? Algum problema? Eu disse: não, Jacó, eu queria te mostrar uma coisa bacana. Aí mostro para ele. Ele pega, olha e diz: capa dura, papel de primeira qualidade. Era bem assim, bem produção esmerada. Gastaram dinheiro com você, hein? Mas se eu fosse você, eu não ficava tão alegrinho assim, não. Eu disse: por que, Jacó? Não é meu? Já vi que sim, tudo bem. Mas olha, não fica assim que nem um menino, saindo soltando foguetes por causa disso, não. Mas por que, Jacó? Porque se bem conheço o meu povo, só fizeram 2. Um para emprestar e outro para mandar para você. Não para porra nenhuma. Eu nunca falei lendo, mas eu fiz umas anotações, porque hoje é um pouco emocionante para mim. A última vez que eu encontrei o Esclia foi a caminho de Pirenópolis. Pirenópolis, no estado de Goiás, uma cidade pequena, lindíssima, e tem um festival muito simpático, pequeno, mas simpático. Desci no aeroporto de Brasília e já encontrei com o Esclia, e já tinha alguém nos esperando, e tinha uns jornalistas, e o Esclia falou: esta é uma amizade de 50 anos. Deve ter sido isso, só que eu não lembro a primeira vez que eu encontrei com ele, e a partir de agora nós passamos a conviver. Pegamos uma van e fomos para Pirenópolis. E ele foi no banco da frente, ele queria ver a paisagem. Num determinado momento, a Márcia, minha mulher, perguntou para o Esclia: alguém já foi eleito por unanimidade na Academia Brasileira de Letras? Ele virou para trás, orgulhosíssimo, e disse: eu. E aí eu senti que ele estava feliz. Parece que o Torres agora foi eleito por unanimidade. Da minha geração, 4 já foram para a academia: a Nélia Pinhon, Ana Maria Machado, o Torres e o Esclia. E o João Paulo, 5. O próximo é o Veríssimo. E essa noite também é muito importante para mim, porque eu conheci um personagem lendário das crônicas brasileiras,
a neta do Veríssimo. Então assim, eu queria falar um pouquinho, eu não queria fazer nenhum olhar bibliográfico, nem biográfico, nem sou a pessoa mais indicada para fazer nenhuma das duas coisas, mas existenciográfico, né, do Moacir. Porque eu acho que o Moacir, isso ele sempre me transmitiu, seja nos escritos dele, seja pessoalmente mesmo. O Moacir incorporou, ele era esse personagem, e eu acho que o sucesso dessa exposição que está acontecendo aqui é que tem um escritor de muita qualidade, né, um escritor dos melhores que esse país já produziu, mas tem também uma personalidade, né, que está ali naquele indivíduo que sempre tinha um jeito assim, um pouco tímido, né, mas que tem para mim existencialmente 3 motos que são muito importantes e que fazem com que a sua obra tenha a relevância que tem. Então eu vou trabalhar com 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria falar é sobre essa questão do particular e do universal. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a literatura e a imortalidade. E depois um pouquinho sobre a literatura e o afeto.